Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast de Médico para Paciente. Já pedi a conta, vice. Hoje, uma temática super interessante. Comigo aqui, Daniel. Daniel, boa noite. Prazer em tê-lo sempre. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como cuidar bem da sua pele, o que você pode fazer para cuidar melhor da sua pele. Vamos falar um pouquinho sobre a principal doença, né, da pele, que é o câncer de pele. É o câncer mais comum no Brasil, responsável por cerca de 180 mil casos por ano e representa cerca de 30% de todos os cânceres. Então, se existe o câncer de próstata, que é o mais comum no homem, a gente fala que é o mais comum depois do câncer de pele. E das mulheres também. O mais comum é o câncer de mama, mas depois do câncer de pele. Por isso que é uma temática tão importante e a gente trouxe uma convidada super legal para conversar com a gente. Com certeza. Hoje a gente tem para discutir toda essa temática, tirar as nossas dúvidas e as dúvidas de vocês, voltados para a pele, cuidados e o câncer de pele. Doutora Rossana Fischer, obrigada, doutora, por estar aqui presente. Obrigada pelo convite. Trago, puxando aqui o assunto que o Daniel já trouxe em relação ao câncer de pele, pessoas de pele clara, pessoas que se expõem ao sol. Eu queria que a senhora caracterizasse para a gente que lesões me fazem pensar de que talvez eu esteja diante do câncer de pele, já que estamos no mês de dezembro laranja, um mês voltado para a conscientização e o diagnóstico precoce do câncer. Olha, a gente pode falar de 3 principais cânceres de pele. O carcinoma basocelular, que é o mais comum, o carcinoma espinocelular, o segundo, e o melanoma, o terceiro. O carcinoma basocelular, o tipo mais comum, seria um nódulo. Muitos pacientes, eles às vezes chegam falando assim, começou como uma espinha, e aí foi crescendo, e aí depois abriu uma ferida que não cicatriza. Então, essa seria a forma mais comum, nódulo ulcerado. Então, é um caroço, digamos assim, que depois abre uma ferida e que você não consegue cicatrizar. Essa seria uma das formas. Existe o carcinoma espinocelular, que ele pode lembrar uma verruga, mas não é uma verruga organizada, é uma verruga feia, de tamanho diferente, que sangra muito facilmente, que cresce rapidamente. Ou uma úlcera mesmo, uma ferida que abre no lábio, na boca, na testa, na mão, e geralmente em áreas expostas ao sol. E o melanoma, que é o mais temido, que é o mais perigoso, ele é, na maioria das vezes, uma mancha escura, preta, de tonalidades diferentes de marrom. A gente vê, às vezes, dentro da mesma mancha, castanho claro, castanho escuro, vermelho. Então, esses seriam os principais tipos de câncer de pele. Quando a gente está diante de uma suspeita, o que é que encontrei essa lesão, o que é que o paciente, além de procurar o dermatologista, qual é a conduta nesse primeiro momento diante dessa lesão? A primeira coisa é isso, né? O dermatologista é o profissional habilitado, o médico generalista do posto de saúde, na maioria das vezes ele consegue perceber assim, poxa, essa lesão está feia. Mesmo que ele não tenha certeza se é câncer de pele, ele olha, vê um monte de sinalzinho e uma diferente. A gente costuma chamar o patinho feio. Então, a gente olha, vê que aquela lesão está diferente das demais. Então, esse seria o primeiro indício para você procurar um médico na unidade de saúde ou diretamente o dermatologista para quem tem esse acesso. E a gente consegue, né, com avaliação clínica e com o auxílio de um instrumento importantíssimo, que é o dermatoscópio, a gente consegue, na maioria das vezes, dar o diagnóstico clinicamente no consultório mesmo. E uma vez com esse diagnóstico já há necessidade da biópsia ou o dermatoscópio ele exclui essa necessidade? Não, a gente consegue, com a dermatoscopia, deixar ele como uma lesão suspeita, mas muitas vezes só a biópsia com anátomo patológico é que vai dar a certeza mesmo. O que é engraçado e não é engraçado, deixa a gente bastante preocupado, na verdade, é quando o paciente fala, eu costumo perguntar, você já teve algum problema de saúde e tal? Aí o paciente, não, nunca tive nada. Aí quando você vai conversar com ele, não lembrei, já tive um câncer de pele. Por que os pacientes costumam deixar tão renegado, assim, falar, já tive um câncer de pele, como se fosse uma coisa tão banal, assim, sendo que é uma doença que às vezes pode ser muito grave, pode ter até metástase, né? Sim. E especificamente o melanoma e o carcinoma espinocelular, o basocelular, a gente fala assim, não metastiza. A gente não fala nunca, né? Vocês sabem bem que a gente não usa esse termo em medicina, mas é muito, muito, muito raro. Mas o melanoma é bem comum. Eu acho que esse comportamento de achar menos importante é mais com o basocelular, o espinocelular, porque eles são curáveis. Então, tem paciente que já tirou 2, 3
Então, para eles é só mais uma cirurgia que ele foi ali, fez e tirou mais um. Meu pai mesmo tirou mais de 10. Ele gostava de contar e de dizer que tinha tirado, que tinha passado por isso. Eu acho que é isso, é porque eles são curáveis na maioria das vezes. E antes mesmo da gente ter a lesão, o que fazer para prevenir, para não ter o câncer de pele? Pois é, isso é uma coisa importantíssima, que a gente não sabia na década de 70, 80 e hoje a gente sabe. Que o sol é o grande vilão, né? E o dano à pele, ele é cumulativo. Então, é aquele sol que a gente levou na infância, levou durante toda a vida e que vai se acumulando com 20, com 30 anos, a gente não tem nada, né? A gente vai para a praia, a gente se queima, a gente volta para casa e tudo volta ao normal. Só que ao passar dos anos, o dano vai acumulando, vai tendo lesão de DNA e aí as lesões começam a aparecer geralmente na quarta, quinta década. Então, se a gente sabe que o sol é o grande vilão, então a melhor forma, a forma mais efetiva de prevenção é proteção solar. Então, por exemplo, aquela mulher que vai para a praia, que fica lá no sol e depois mostra aquela marquinha de biquíni, não é saudável fazer isso? Não, de forma alguma. Por isso que eu falo que antigamente se fazia isso. Eu sou de uma época, né, que as mulheres botavam a marca e botavam um fator de proteção 6, 12 e iam para a praia porque o bonito era ficar com aquela marquinha bronzeada. Isso é péssimo. Realmente, hoje a gente não acha mais isso bonito, não é uma coisa interessante. Eu ainda acho que tem acha? muita gente que ainda faz. Você que achava. Tem muita gente que ainda usa a marquinha, porque a gente vê ainda isso. Hoje a gente sabe que não tem mais aquelas câmaras de bronzeamento, né? Não é Artificial. permitido, mas tem. No Brasil tem. A Anvisa proibiu porque Proibiu. se percebeu que aumentava muito o câncer de Isso. pele, né? O mesmo vale também para o pessoal que eu vejo às vezes até no corredor lá no centro cirúrgico, é muito comum, sabe? O pessoal combinando de ir tomar sol. Vou tomar sol lá numa clínica tal, que passa um produto, eu não sei qual, provavelmente não é protetor solar, e depois elas ficam muito morenas, com marquinhas, que coloca até fita isolante, igualzinho aquele clipe da Anitta lá mesmo, das pessoas ficarem na laje ou numa parte e tomando sol. É tão maléfico igual a câmara de bronzeamento artificial? Olha, a câmara de bronzeamento artificial ou a câmara de UVA e UVB que a gente usa em algumas doenças dermatológicas, né? A gente tem a fototerapia, então ainda existe. Mas é uma radiação controlada. Então, para tratamento 5 minutos, 10 minutos, 3 vezes na semana, um médico controlando a energia. Mas essas câmeras, elas são tão deletérias quanto o sol. O que existe, e aí eu não sei se é disso que você está falando, é uma coisa assim, como se fosse uma tatuagem. Então, existe uns bronzeamentos que são através de jatos e você coloca um pigmento na pele, Sim. um pigmento meio alaranjado, e aí fica parecendo com um bronzeado. Aí, se for isso aí não tem problema não, porque ele é transitório e não envolve radiação. E quando o pessoal fica na laje mesmo, no sol, lá tomando sol mesmo, esturricando lá, isso aí ele está se expondo, a pessoa está se expondo a raios, né, que podem gerar câncer de pele. Talvez não gere agora na fase adulta jovem, né, mas quando tiver mais idoso, pode ser que seja a causa de problemas de pele, né? Certamente, esse aí é a principal razão para o câncer de pele. É o bronzeamento mesmo. Uma área que poucas vezes a gente se preocupa. Couro cabeludo. Está exposto ao sol, tem cabelo, os outros não, as pessoas que são calvas. Existe algum cuidado adicional e tem sim um porquê da gente se preocupar? Câncer de pele no couro cabeludo, pode? Pode acontecer. Claro que acontece mais em pessoas calvas, né? Então, o pelo, principalmente o pelo grosso, escuro, que tem melanina, protege. A melanina é um filtro solar. Então, se você tem uma densidade de cabelos grande, é mais raro acontecer. Mas no homem calvo é bem comum, E não existe um bom filtro solar para cabelo. Então, existe filtro solar para proteger o fio, mas ele não consegue ter uma penetração na pele suficiente para proteger a pele por baixo do fio. Então, a melhor forma é o chapéu mesmo. Boa. Agora, quando tenho câncer de pele, fiz a biópsia, vou saber qual tipo e vou partir para a ressecção. Fazer a retirada completa da lesão, margens livres nos conceitos mais utilizados. E no tratamento em si, após a retirada, às vezes tem que inclusive fazer reconstruções, né? Dependendo da localização.
Me diz aí, Daniel, como é que tu vê essas retiradas e o cuidado que se deve ter desses pacientes? Não, normalmente o pessoal, às vezes vem o próprio paciente que já viu que tem uma lesão que não é normal, que está estranha, ele vem e pede para tirar, a gente tira, né? Não sou dermatologista para achar, tal, a gente tira, vou mandar para biópsia, obviamente, isso aí é sempre importante, a gente não vai tirar e jogar fora, não vai... então a gente tira e pede para o paciente. Então, se você quer tirar uma lesão de pele, você tem que depois estar disposto a levar para um patologista dar uma olhada. Às vezes o pessoal renega, ele só quer tirar, às vezes é por estética, sendo que às vezes aquela lesão que ele queria retirar porque não é bonita, às vezes já pode ser uma lesão, um início de câncer. Normalmente são lesões que não cicatrizam, são lesões que começaram a ficar feias do nada, então são lesões que começam a querer ulcerar, isso aí já me suspeita bastante, eu já peço para voltar num dermatologista. Às vezes, quando a lesão é uma pinta que ele sempre teve a vida inteira, eu peço para voltar, mas eu já suspeito que vai ser algo benigno. Aí a gente tira tudo, mas quando o paciente... E aí tem outro caso, quando o paciente vem encaminhado para um dermatologista, porque aí ele já está suspeitando, aí já fez uma triagem, e aí o dermatologista, essa lesão, essa. Às vezes a lesão é muito grande, por exemplo, às vezes uma lesão na face que está pegando uma boa parte da bochecha aqui, da região malar, não dá para eu retirar ela completamente. Aí eu vou fazer uma biópsia de um pedaço, que às vezes o dermatologista nem sempre está pensando só em câncer. Existem diversas outras patologias que às vezes não está respondendo bem ao tratamento, aí a gente tira uma partezinha. Agora, quando ele está suspeitando de câncer e eu consigo tirar completamente, é melhor para o paciente até para o dermatologista depois de um tratamento. Vamos supor que é uma lesão que está uma ulceraçãozinha, que está suspeitando de um SEC, o próprio dermatologista ele já fala, suspeito de câncer de pele, SEC, aí já, beleza, então eu vou tirar com a margem, não vou deixar as margens comprometidas, a gente tira, tenta deixar bem bonitinho, se for face, braço, né? Normalmente é parte de face, ombro, mãos, que são a região onde tomou mais sol durante toda a vida, né? Aí a gente tira e pede para voltar para o dermatologista. Agora, quando são lesões muito grandes, a gente tira só uma partezinha. Quando é a lesão que está suspeitando de melanoma, que é uma lesão mais enegrecida, com mudança um pouquinho mais azulada, ou bordas irregulares, o próprio dermatologista já está suspeitando, a gente tira, a gente não deixa comprometer a margem, mas também não vou tirar aquela margem muito longa, que muitas vezes o pessoal quer tirar com muita margem, sendo que às vezes a gente nem sabe se é melanoma. E algumas vezes a pessoa quer tirar só uma partezinha de um melanoma. E aí já não é o correto. A gente tira todo, aí depois o dermatologista vai avaliar até onde que vai, as características, faz uma escala que a gente chama de escala de Breslow. E aí, se ele achar necessário pela própria escala, ele volta para mim, aí ele volta falando, Breslow tanto, por favor, aumente a margem ou aumente a profundidade para evitar a recidiva e às vezes não volta com a pele, aquela mancha ali, ele volta já dando metástase. E é isso que a gente não quer de jeito nenhum. E puxando essa temática de metástase, né, quando a gente fala de metástase, uma das regiões é o encéfalo. Então veja o cuidado que a gente tem que ter com a nossa pele, uma exposição inadequada, a ausência de protetor solar. Você pode desenvolver um câncer de pele que pode ter metástase, que é como se fosse um pedaço do câncer de pele no cérebro. Imagina você ter agora um tumor cerebral, se torna um tumor maligno, um tumor que tem uma tendência de sangrar, crise convulsiva, o paciente pode ter dor de cabeça persistente, ter quadros como se fosse metade do corpo se mexer, como se fosse um AVC. Isso é secundário a lesões que vêm de outros tecidos. E a pele, além do pulmão, mama, pele é uma delas, então a gente tem que ter cuidado. E puxando aí, a gente falou da exposição do sol, protetor solar. Qual é a regra certa de se aplicar o protetor solar para a prevenção do câncer de pele? Olha, é muito importante isso. O protetor solar ele precisa ser usado diariamente. É muito difícil que as pessoas usem. Né? Se a gente for fazer aqui uma enquete, eu acho que não vou nem perguntar. Então, ele precisa ser usado todos os dias, mesmo que a gente vá fazer nossa locomoção de carro. O fator de proteção ele tem que ser no mínimo 30. De 30 para cima já vai estar bem, já protege de forma significativa, em torno de 97%. Mas o mais difícil é a reaplicação. Esse aí é o grande desafio, porque 2, 3 horas depois da primeira aplicação, a gente já não tem esses 97% de proteção, ela já começa a cair. E aí precisaria ser reaplicado. Outro entrave é a quantidade recomendada. Então, para a gente ter aquele FPS 30 que está dito ali, só para dar um exemplo para vocês, para o rosto seria mais ou menos o equivalente a uma colher de chá. É muita coisa. A gente normalmente não usa essa quantidade toda. Então, para que a gente consiga ter a proteção, a gente também precisa fazer uma camada generosa.
E isso vale tanto para pessoa de pele negra quanto para pessoa de pele morena? De pele De branca? pele branca, a pessoa de pele branca ela tem um risco maior. Então, isso é mais importante para a pessoa de pele clara, sem dúvida. É porque algumas vezes, assim, do pensamento popular, muitas vezes a pessoa de pele negra, ela meio que deixa, ela tem um desleixo um pouco maior na questão de proteção na pele. Quando que qual que é a proteção? Eles também, a pessoa que tem pele negra, ela tem que se proteger passando protetor, filtro solar todos os dias. A avaliação de suspeita de câncer também é no corpo inteiro. Vocês fazem dermatoscopia no corpo inteiro? Tem alguma parte que vocês têm que priorizar mais? Como é que é? Olha, o risco é menor, sem dúvida nenhuma, mas existe um tipo de melanoma, que é o melanoma acral, que é mais comum no negro. E é grave. E é grave. Ele é agressivo, ele cresce lateralmente, ele cresce profundamente. Então, o ideal é que na primeira consulta, né, no mundo perfeito, a primeira consulta dermatológica, a gente examine o paciente de corpo inteiro, clinicamente, com dermatoscopia. Esse é o ideal. Uma coisa que eu às vezes falo para o paciente de pele morena que não quer usar é o seguinte: ele pode ter menos câncer de pele, mas ele pigmenta com uma facilidade maior. Então, se você tem, por exemplo, uma espinha, aí naquela espinha formou uma manchinha. Aquela manchinha na pele morena, ela vai ficar mais tempo, vai ficar de forma mais definitiva. Então, usar o filtro solar vai ajudar, pelo menos esteticamente, a melhorar aquela mancha. Então, ele pigmenta com uma facilidade maior e aí, por isso, a gente também precisa usar o filtro solar. É claro que se a gente está falando de câncer, o paciente de pele clara, ele é mais suscetível. A melanina é um filtro solar. Então, pele clara tem menos melanina, precisa de mais filtro solar artificial. A pele negra precisaria de menos, a gente precisaria ter menos cuidado, menos risco. Agora, quando a gente está falando aqui do câncer de pele, da nossa proteção do sol, mas existe algum ponto positivo em tomar sol e em que momento do dia essa exposição solar, quando se faz necessária? Estou então trazendo aqui o assunto da vitamina D. Qual é a recomendação para se expor ao sol, para ativar a vitamina D, que é importante para os ossos, importante para a cognição, importante para a parte intestinal? Qual é o momento ideal para essa exposição com cuidado? Olha, é uma discussão com com endócrino, ginecologista, às vezes manda, vai para o sol. A quantidade de radiação ultravioleta necessária para ativar a vitamina D, que a vitamina D, a pré-vitamina D, ela é secretada na pele, precisa ser ativada através da radiação ultravioleta. É mínima, é esporádica. Então, é um solzinho que você leva no carro, que você faz uma caminhada 3 vezes na semana, é muito pouco. Então, eu acho perigoso dizer ao paciente, vá para o sol por conta da sua vitamina D, porque ele não vai saber o que é pouco, o que é muito. Então, ele vai ficar mais do que o necessário. E aí, a gente toma uma cápsulazinha de vitamina D, se estiver muito baixa, né? E aí diminui o risco de câncer de pele. Essa é a nossa sugestão. É engraçado, a gente falou polêmico porque a maioria dos dermatologistas abominam essa história de ficar banho de sol, né? Aí o Luiz vai e toca nesse assunto, por isso que a gente falou, porque existe esse dito popular que precisa tomar sol todo dia, quando na verdade a maioria dos dermatologistas é igual a doutora Rossana, não gosta e acha que o mínimo é o mínimo necessário. Eu morro de medo de sol também. Eu gosto de ir pra praia, adoro tomar, mas eu fico ali o máximo, morrendo de medo, mas aí eu tomo banho, brinco. Porque a sensação do sol é legal, né? Então, assim, estar no sol dá bem-estar. Mas você pode fazer isso. Não estou dizendo que você não vá à praia, que você chega o verão agora, que você vai ficar dentro de casa. Mas vai com proteção, põe aquelas camisas de proteção, põe o filtro solar, põe o chapéu de abas largas, dá para ir. Aí tem o guarda-sol, fica debaixo do guarda-sol, dá para ir, é isso mesmo. Eu só não fico com o chapéu, mas com aquela proteção, o povo fica, não, tô com a minha proteção. Na praia, com aquelas camisas de proteção. Vamos fazer isso pelas nossas crianças, então vamos começar a fazer isso. Porque o sol nas crianças é muito maléfico, né? Às vezes os pais desleixam um pouquinho, porque é justamente essa questão do acúmulo de sol, né? Quando a gente estuda para fazer residência, tem a prova que tem umas questões de dermatologia, algumas aulas o pessoal falava que o pior sol é o sol entre os 10 até os 30 anos, alguma coisa. Ainda continua assim? Os estudos mudaram? Quando que... Não, na verdade, assim, a gente tem essas duas situações. O dano cumulativo para carcinoma basocelular e espinocelular, que são os não melanoma. Mas para o melanoma específico tem uma coisa interessante, que é aquele paciente que levou exposição solar aguda muito intensa que formou queimadura. Então, essas exposições solares muito intensas, que
que a criança vai para a praia e que ficou vermelho, que sofreu queimadura e que formou bolha, isso também é de risco para melanoma, que é o pior câncer, né? Então, a pele da criança é uma pele mais sensível, tem menos melanina, é uma pele mais fina, então o cuidado tem que ser redobrado. O que a gente recomenda é que se use a partir dos 6 meses de vida. E antes dos 6 meses, aí não Sem leva, sol, né? não leva a Sem criança sol. para o sol. Sem sol. Então, aquela orientação que já escutamos de outros profissionais serem dados, de que, não, tá com deficiência de vitamina D, no limite, vai pro sol banhar, fazer banho de sol? Não. Melhor fazer reposição oral. Se for necessário, se tiver Exatamente. Aí a gente vai pra parte da endocrinologia. Exatamente. Se a pessoa realmente precisa fazer a reposição de vitamina D, né? Exato. Isso é importante porque, puxando esse assunto aí da vitamina D, a vitamina D ela tem importâncias em diversos órgãos, dentre eles, até mesmo em doenças neurológicas, a gente sabe que ela tem influências. Os pacientes eles podem ter sintomas muito diversos e inespecíficos. Dor muscular, mialgia, mal-estar, astenia, pode ter dificuldade de crescimento, algumas crianças, dependendo do grau de deficiência dessa vitamina. E em pacientes que têm dor crônica, tem estudos mostrando que aqueles pacientes que têm dor crônica, como fibromialgia, e tem baixa de vitamina D, a reposição dessa vitamina D melhora os níveis de controle de qualidade de vida, controle de dor, melhora do sono. Então veja que o estudo não manda o quê? Vai para o sol, tomar sol, mas na verdade faz a reposição adequadamente, oral, e o paciente melhora o bem-estar, melhora a qualidade de vida. Isso é importante porque a gente reforça. A pele, ela é um protetor nosso, ela se comunica com o ambiente e a gente precisa cuidar dela. Então, a exposição ao sol tem que ser extremamente cautelosa e um ponto que eu não tinha percebido. A exposição esporádica, então, pequena, ela já seria suficiente para ativar aquela vitamina que eu preciso. Essas mais intensas, agudas, de formar queimadura, sim, é considerado um fator de risco também. Sim. Vamos falar agora um pouquinho de outros tipos de lesões de pele. Doutora, tem alguns pacientes que às vezes me procuram, principalmente por causa do Dr. Google, sabe? Eles vêm com lesões de pele na região do cotovelo, às vezes ali no joelho, que normalmente eu que não sou dermatologista, mas aí sugere bastante ser uma dermatite epitiforme e tudo. E aí, sem sintoma nenhum gastrointestinal e já vem com o próprio diagnóstico. Doutor, eu tenho a doença celíaca, muitas vezes porque está querendo fazer a dieta do glúten, porque aí quer fazer. Aí eu faço, normalmente o rastreio tem que ser, né, com anticorpo, depois a gente acaba, eu mesmo conversando com o paciente, mas às vezes ele está doido para fazer a dieta, às vezes eu falo, pode fazer, mas você não tem doença celíaca. Como é que é essa questão de dermatite epitiforme? Como é que é o tratamento de dermatite epitiforme? Olha, uma coisa interessante da dermatite epitiforme, né, são bolhas, são pápulas pruriginosas que ficam nessa região, é que somente restringir o glúten não resolve. Então, para a doença celíaca é só isso, né? Mas para a pele, além da restrição, a gente precisa tratar. Existe uma droga, a droga considerada escolha da Dapsona, e que consegue reverter os sintomas bem interessante. E lembrando assim, quando eu tenho a dermatite epitiforme, que o paciente às vezes tem doença celíaca e acabou predispondo, às vezes eu faço uma endoscopia, a gente vai fazer um controle por um tempo. Existe um risco muito pequeno, que é o que o pessoal vai no Google novamente. É sempre importante. O Google é importante, ajuda a gente a ter a conscientização de algumas coisas, mas aí vai no Google e vê câncer da doença celíaca, da dermatite. Aí já vem falando de linfoma gastrointestinal. É muito raro, gente, é muito raro. Aí às vezes acaba querendo fazer endoscopia mais vezes do que necessário para ver algo que é extremamente raro, sabe? O linfoma devido à dermatite epitiforme é raro, igual como é raro o linfoma de intestino delgado e como é raro também o linfoma de cólon, né, de intestino grosso. O principal câncer de intestino grosso é o adenocarcinoma e de intestino delgado é raro todos os cânceres. É muito raro ter câncer de intestino delgado, né? Aí a gente vai tentando explicar para o paciente, às vezes eu encaminho para o dermatologista e o dermatologista vai tentar tratar. Eu acredito que muitas vezes quando trata a estética, né, os braços melhoram, tudo, o paciente, eu acho que até ele pensa que não vai ter mais o câncer. Sabe? Exatamente. Quando ele melhora do prurido, que geralmente acontece, aí ele já fica satisfeito. E aí fechou as lesões, ele já esquece o câncer. Isso é interessante, é isso mesmo. E quando, por exemplo, o paciente, a gente que gosta de fazer um churrasco, não sei como é que é o Luiz, e tem essa questão do limão. A gente sempre fala de não se expor ao limão, né? Cuidado lá. Como é que é a queimadura do limão? Eu já tive 2 colegas que queimaram com limão de ter que ir para o pronto-socorro, que ficou eu acho que elas tinham até uma alergia do próprio limão, não sei, mas foi uma queimadura importante. Chama
fitofotodermatose. O limão, ele tem uma substância que se a gente mexer nele internamente não tem problema nenhum. Mas quando a gente faz isso no sol, o sol modifica a estrutura e ele passa a ser um fotossensibilizante. Essa substância modifica e aí ela queima mesmo. Você pode ter desde manchinhas vermelhas até queimadura mesmo com bolha. Aí vai depender da quantidade. E é interessante que às vezes a gente vê assim o desenho dos dedos. Porque você pegou no limão e aí pegou na outra mão. Então, é bem característico essa irregularidade da mancha. Mas existe, é comum, não é só limão. Limão é só o mais comum, mas pode acontecer com outras frutas cítricas, com alguns legumes, com cosméticos também, perfume. Então, não é para ir para a praia assim, perfumar É, e o pessoal tal. não. Então, o limão é o mais comum, mas existe, e a gente sempre no mês de janeiro, eu acho que nunca eu deixo de atender no consultório um paciente com fitofotodermatose. Então, caipirinha. Cuidado, Caipirinha né? faz dentro. Cuidado, que e também se cair nas mãos, lavar, gente, do sol, né? Não tem temática aqui interessante que vocês puxaram. Queimadura. A gente sabe que existem graus de queimadura, dependendo, desde aquela vermelhidão da praia até bolhas, úlceras. Reforça aqui pra gente quais são os cuidados iniciais de um paciente quando tem uma queimadura. Queimadura independente de ser solar, química ou fogo, né? Uma das recomendações mais importantes é água gelada. Então, colocar o frio numa queimadura que está quente encurta o processo, né? Então, ele diminui ali a extensão da queimadura. Outra coisa importantíssima é não acrescentar substâncias. Eu não sei se vocês já viram isso. O pessoal coloca manteiga. Sim, café. Café, pasta de dente. E Chega aí depois, temperado no pronto-socorro. aí depois você vai ter que tirar aquilo, vai fazer força. Quando criança, gente, minha mãe banhou meu corpo de manteiga. Já sabemos que não é para fazer isso. Aí você vai ter que limpar, vai esfregar, vai aumentar, vai piorar, vai doer. Então, não colocar nada. Não é gelo, não. É água gelada, soro gelado. Esse seria o cuidado inicial. E aí eu acho que procurar o hospital mesmo. A queimadura de primeiro grau, que é aquela que você fica só vermelho, dá para resolver em casa com aguinha gelada. Tem umas substâncias de calamina que aliviam um pouquinho o desconforto, mas formou bolha, aí o interessante é que se procure o hospital mesmo para classificar e aí ter cuidados mais específicos. E a própria queimadura também, sendo solar ou química ou térmica, também vai predispor depois, se a pessoa, até possivelmente um câncer de pele, dependendo, né, vai ter que ter um cuidado maior. Normalmente, paciente grande queimado, quando sai da enfermaria, a gente encaminhava para a dermatologia. Para a plástica ficava um tempo e depois a dermatologia ficava fazendo. Anualmente, o paciente tem que ir passar no... Quando a gente fala de SEC, né, de espino celular, o sol é um dos fatores, mas aí a gente tem tabagismo, a gente tem úlcera crônica e cicatrizes. Então, a partir de cicatrizes é possível surgir, sim, o SEC. Doutora, recentemente eu atendi um paciente que, tem uma semana mais ou menos, que ele, olha só que eu achei muito triste como às vezes o desconhecimento é muito perigoso. Ele começou a crescer um carocinho no pescoço dele, e o pessoal lá da cidade dele, eu não sei se foi médico, o que foi, falou que era uma espinha, sabe? E aí ele chegou me falando que tinha 5 meses que tinha essa espinha. Só que não era uma espinha, estava tudo ulcerado, nodular aqui. Era um câncer que era de orofaringe que estava ulcerando para fora. Então, quando já era espinha, ele já estava cometendo. Ele chegou aí, além disso, depois ele começou a ter engasgo, ele chegou para fazer uma endoscopia porque não estava comendo nada. Não passou nenhum aparelho. A gente teve que fazer uma gastrostomia de urgência porque já tinha... Então, quando que a gente pensa que é uma espinha e quando que a gente tem que pensar em algo que é mais grave? Por exemplo, na lesão de pele. É comum uma espinha ficar 5 meses na pele, é né? exatamente o que eu ia te dizer, Daniel. A espinha sai rápido. Alguns dias, né, ela evolui, se for aquela pequenininha, que é um pontinho de pus, que é a pústula, ela seca em 2, 3 dias. Uma coisa que fica uma semana, tal, tudo bem. Mais do que isso, não. Tem que ver. Espinha não fica 5 meses de forma nenhuma. Qualquer lesão de pele também. Se você está ficando muito tempo, aquilo não é uma coisa normal, né? Tem que procurar um médico, ou se o médico ficou em dúvida, tem que encaminhar para um dermatologista. Exatamente. Luiz, pensando agora na parte do Luiz, que o Luiz gosta muito de Botox, gente. O Luiz direto tá usando Botox. Luiz, na parte do o Botox, na parte da neuro, que a dermato gosta muito de usar. Sim. Vocês utilizam Botox na parte de dor.
Como é que você faz? Por que você indica Botox para as pacientes lá? A toxina botulínica, quando surgiu, ela surgiu, não foi na dermatologia nem foi na neurologia, foi na oftalmologia, blefaroespasmo, contratura das pálpebras, e inicialmente foi tratada aí. Depois passou-se para dermatologia e a neurologia, a neurocirurgia, a gente tem utilizado para algumas áreas. Quando a gente fala no tratamento da dor, em especial a enxaqueca, existe a indicação clássica, que seria o quê? Uma paciente que tem enxaqueca crônica, ou seja, ela tem aquela dor de cabeça, latejante, que piora com a luz, piora com barulho, náuseas, vômitos, e é uma dor de cabeça incapacitante que não está melhorando com o tratamento clínico medicamentoso otimizado, então está tomando 1 ou 2 medicações, antidepressivos, anticonvulsivantes adequados e não melhora. Quando não melhora, a toxina botulínica tem um protocolo chamado internacionalmente como protocolo PREEMPT. São 31 a 32 pontos feitos na região frontal, temporal, aqui a parte posterior do crânio, cervical e trapézio. A gente faz isso durante uma sequência durante 1 ano, 4 vezes no ano, e o protocolo traz um controle de crise de até 90%. Então imagina, aquela mulher, caracteristicamente uma mulher da idade ali dos 30 aos 50, 40 e tantos anos, com dor incapacitante, que agora, que antes estava acostumada a ter dor todo dia, agora tem um bom controle da dor com o Botox. Então o Botox veio para aparecer como uma possibilidade, um tratamento da cefaleia, e isso tem sido um alívio para essas pacientes. Mas, puxando aí o componente, o mais comum, o componente estético, quando iniciar o Botox estético, se existe idade. E um outro ponto, quando a gente está falando aí do cosmético, me parece às vezes que a sociedade meio que fica um pouco padronizada quanto formatos. Eu queria depois a sua impressão do que é essa sociedade padronizada de formas que pode se ter. Eu também não gosto dessa coisa do padrão, né? Às vezes as pacientes ficam chateadas, chegam... O que é que eu preciso fazer? Eu preciso de Botox? Eu preciso de preenchimento? E eu sempre falo, não, você não precisa. Ninguém precisa de Botox, ninguém precisa de preenchimento. Eu quero colocar. Então, idealmente, para que você tenha uns resultados melhores, é que você faça antes de ficar fixa a ruga, né? Então, a ruga aparece por contração muscular. Então, a gente sorri, a gente tensiona a testa e é um músculo. E o músculo vai ficando forte. E à medida que ele vai ficando forte, ele vai formando as rugas profundas. Então, se você utiliza antes do aparecimento dessas rugas, a resposta é melhor. Não existe uma idade. Você pode usar, depende de cada pessoa. Então, tem gente que começa a formar ruga com 20 anos. Pode usar? Pode. Tem gente que só começa a formar depois dos 40. Então, não tem uma idade mínima. A tendência atual é que se procure cada vez mais cedo. Os dermatologistas não são unânimes em dizer que a gente deve fazer preventivo. Eu, particularmente, acho que isso é um estímulo à estética exagerado. Então, eu acho que quando aquilo ali está lhe incomodando e que você quer e você tem disponibilidade de fazer, os resultados são muito bons. Mas não existe uma idade mínima para fazer, não. O ideal é que seja antes de ficar fixo. O Botox, então, ele deixa a pele esticada, evita que tenha contração. Então, se o paciente já tem a ruga, o Botox não vai tirar a ruga. Se ela for uma ruga, a gente vê principalmente aqui nessa região da glabela, né? Às vezes o músculo é tão forte que já tem uma linha. Então, ele vai atenuar, vai relaxar a musculatura do lado, ela vai ficar mais rasa, mas ela pode não sair completamente. Entendi. Ô Luiz, quando você faz o Botox na testa das suas pacientes, a quantidade que você usa deixa a região da testa? A quantidade que é utilizado no Botox... Exatamente. No Botox estético, o local de aplicação é diferente do local e a quantidade é diferente. A gente faz uma quantidade maior, em maior número de pontos, e eu sempre falo para os pacientes, não tem o objetivo de ser estético. Mas, claro, a gente toma um cuidado para ficar harmonioso e bonito. Fica torta, fica
Mas não é o objetivo central. O objetivo é dar qualidade de vida. Melhora das Ô dores. Luiz, e eu já percebi também em algumas pacientes que têm enxaqueca ou cefaleia tensional, que a gente faz a aplicação estética e melhora um pouco, né? Sim, sim. Porque apesar do protocolo colocar aí 200 unidades no crânio de cada paciente, tem estudos mostrando que dependendo da posição onde você coloca, onde, principalmente na cefaleia tensional, que em tese existe um local mais específico de contratura muscular, se você botar o botox próximo lá do músculo temporal, um pouco mais acima, você pode trazer esse relaxamento da musculatura e melhorar a dor. Então, na cefaleia tensional, parece que o botox ganha de brinde aí do dermatologista uma melhora da cefaleia. Aí, tá vendo? Às vezes, além da dor, fica bonito ainda com o procedimento, né? Ou vice-versa. Doutor, e quando vem paciente, quando que a gente tem que suspeitar de nódulos, que um nódulo, surge um nódulo e um nódulo não, eu tenho que pensar, eu tenho que procurar um médico, quando que não tem. Por exemplo, quando eu estou na parte de cirurgia, às vezes o paciente está com um nódulo muito grande na região supraclavicular esquerda, alguma região assim, e estava perdendo peso, a gente, da área da gastro, o cirurgião já sabe que aquilo ali está me sugerindo que vai ser um câncer, provavelmente do trato gastrointestinal. Mas muitas vezes aí já acontece o exagerado. Muitas vezes o paciente vem com um nódulo pequeno, às vezes inflamatório, pensando que já é câncer, sabe? Muitas vezes nódulo na região aqui perto da orelha, da mastoide, às vezes teve um processo infeccioso, tudo. Qual que são as características que a gente tem que suspeitar que é um nódulo que precisa de biópsia, que é um nódulo que vocês vão pensar em retirar ou não? A primeira coisa é tentar imaginar o mais simples, né? Que é racional. Né, que teve um quadro infeccioso antes, a gente sempre pergunta. Recentemente eu tive uma paciente com na região do pescoço, e aí a gente vai conversando, ela, eu tive uma lesão parecida com herpes antes, e aí a gente tentar ver se antes do aparecimento da lesão ele teve algum quadro infeccioso prévio que justificasse ser reacional. Mas seria um nódulo mais endurecido, mais aderido, que cresceu rapidamente, aí esses são os que mais preocupam a gente. O nódulo reacional, o linfonodo reacional, ele geralmente ele diminui de tamanho rapidamente logo depois, enquanto que o nódulo de comprometimento de linfonodo, ele evolui, ele é mais endurecido, ele é mais aderido. E na dúvida a gente tem hoje ultrassom de pele e tecido subcutâneo, que legal. Que a gente que aí consegue ver, né? Se ele está muito profundo, se tá tem muito vascularização, isso, né? Exatamente. Por isso que muitas vezes, às vezes lança, além da biópsia, às vezes tem alguns outros exames, né, que ajuda a entender, né? Na dermatologia, muitas vezes, tem muita gente que pensa que é só estética, mas existem várias doenças que vocês diagnosticam que manifestam sintomas na pele, que muitas vezes o sintoma na pele é um sintoma gastrointestinal, quando é um sintoma extra da pele, né? Um extra-articular, às vezes é um sintoma que está demonstrando que tem algo dentro da pessoa, né? E, às vezes, até na parte da dermatologia, ela explicita os sinais que ela mostra, muitas vezes vocês, pelo exame físico, pela anamnese, vocês vão identificar doenças reumatológicas, doenças do trato gastrointestinal. Quando vocês pegam um paciente com lúpus, né? Ele tem diversos sintomas na pele, né? Aquela lesão na face. Quando que a gente vai identificar, quando que vocês vão suspeitar que você vai suspeitar mais do paciente que é lúpus ou quando mais que é um melasma, sabe? Às vezes, eu já cheguei uma vez a conversar com uma paciente que ela ficou pensando que tinha um melasma, coisa normal, mas depois ela foi tendo tanto sintoma que, na verdade, aquilo já era um lúpus fotossensível, sabe? Além, claro, da anamnese, muitas vezes o pessoal pensa que é só o dermato nem vai olhar, tudo, mas muitas vezes vocês fazendo anamnese, identificando, mas quando alguma vez você já chegou a ver essa questão de um paciente que te procurou para tentar mudar a questão de pele, né? Uma lesão na face que você identificou, que era uma doença muito mais grave? Grave. Na verdade, o lúpus, dentre os critérios de lúpus, 4 deles são cutâneos, né? Então, é realmente comum que o dermatologista seja o primeiro paciente a dar o diagnóstico de lúpus. Um desses sintomas que você falou aí de doenças sistêmicas é o prurido. Então, você tem um paciente que está com coceira, está coçando sem parar. A gente vai, trata escabiose, não melhora,
aí usa hidratante, trata um eczema, não melhora, procura uma farmacodermia, não melhora, aquele prurito tá crônico, aí você tem que investigar. Então, a gente pode, muitas vezes, dar o diagnóstico da sua área, né, de uma obstrução de vias biliares, porque coça, né? Porque mesmo sem ter icterícia, você pode ter o prurido precedendo um pouquinho a icterícia. A gente pode dar o diagnóstico de uremia, de linfoma. Linfoma é um sintoma em que acontece, o prurido é o sintoma que acontece mais ou menos em 15 a 20% dos pacientes com linfoma. Então, o dermatologista, ele tem que ter uma visão clínica para que não deixe passar doenças mais sérias. E aí tem várias, né? Tem a própria doença celíaca que você falou, aí a gente tem a esclerodermia, o lúpus, doenças na tireoide. Às vezes a gente vê um paciente com queda de cabelo, e aí durante a investigação da queda de cabelo a gente pede os hormônios da tireoide estão alterados. Então, existem algumas manifestações na pele de doenças sistêmicas. Esse prurido que a senhora comentou, que é a coceira, gente, é uma coceira que não passa, aquela coceira que não insuportável. passa, é insuportável, coça o tempo todo, coça de manhã, coça de noite. O paciente chega às vezes cheio de marcas, de escoriações. Você faz antihistamínico, não melhora. Você faz todo tipo de tratamento e não melhora. Então, o dermatologista tem que estar alerta que isso aí pode ser um sinal de alguma doença sistêmica, que é investigar. Luiz, tem alguma doença neurológica que causa lesão na pele? Você costuma... Não é uma coisa comum, não, doença. Existem, claro, as neurofibromatoses, existem algumas síndromes neurológicas em que o paciente tem lesões, manchas café com leite, que se espalham pelo corpo, é raro, e o paciente pode ter apresentações desde tumores cerebrais, associados a alteração cognitiva, epilepsia, déficit de memória. São síndromes aí raras, os neurofibromas também, que não é algo no dia a dia, mas que pode ter acometimento. Para você ver, né, como a dermatologia ela perpassa diversos locais, diversas áreas, e a necessidade da gente... Você trabalha com dor, Luiz, aí tem uma doença que a gente de vez em quando encaminha para vocês, que é a neuralgia pós-herpética, né? Pós-herpes. Exatamente. Você tem os zoster, e aí a gente trata os zoster, e a minha, pelo menos, experiência com medicação para dor é limitada. Então, a gente faz um anti-inflamatório, não melhora, aí faz uma antriptilina, não melhora, aí muda para gabapentina, não melhora. Não, aí não. Pois é, na neuralgia pós-herpética, ela é uma doença realmente complexa. Nós, da neurocirurgia funcional, é uma doença muito interessante, porque o problema não está mais naquele nervo que foi acometido e que gerou essas lesões aqui, o popular cobreiro, né? Que o pessoal fala que quando junta, mata. Essas lesões são tratadas, mas fica uma dor queimando, ardendo nessa topografia, mas o problema agora está a nível de medula. Então, o problema está a nível do gânglio. Então, o nervo, ele tem uma tendência a ter como se fosse uma hiperatividade. É como se o nervo ficasse mandando aquela mensagem para o meu cérebro: tem a dor, tem a dor, tem a dor, tem a dor. E então, essa facilidade em perceber a dor faz com que o paciente fique cada vez mais incapacitado. Aí, além de antidepressivos, anticonvulsivantes, são utilizados adesivos de lidocaína que podem melhorar. Hoje a gente faz também o que a gente chama de bloqueio. Coloca uma agulha guiada por ultrassom, por raio-x, e paralisa esse nervo, paralisa esse gânglio, ou mesmo o eletrodo medular, que você coloca o eletrodo numa altura compatível da área de cobertura, e esse eletrodo paralisa o impulso nervoso. Então, o paciente para de ter dor. Então, é algo que cada vez mais tem trazido qualidade de vida nos pacientes e que são refratários a esses tratamentos. Mas o mais importante para evitar isso é o quê? Tratamento imediato. Uma vez suspeitado, iniciar rapidamente o tratamento específico, junto com o corticoide, e o tratamento da fase aguda é o que evita a cronificação dessa dor. E é engraçado vocês tocarem nesse assunto, porque como eu estava fazendo uma pesquisa hoje para o bate-papo com a doutora Rossana, e aí depois eu fui assistir um vídeo no YouTube com meu filho, aí passa aquelas propagandas de remarketing, e aí passou uma propaganda da Sociedade Brasileira de Dermatologia falando sobre a prevenção do herpes zoster. A partir de qual idade que tem que tomar uma vacina? Eu vi que eles estavam falando, vacine-se, mas eu acho que era a partir de 50 ou 60 Tem uma vacina nova que chegou agora no Brasil, a recomendação é a partir de 50 ou menos se o paciente tiver alguma imunossupressão. Então, um paciente de lúpus, por exemplo, que toma algum imunossupressor, a recomendação é que se faça antes.
né? Então, essa vacina é uma vacina bem interessante e que previne, é muito importante porque, embora nem todo paciente vai ter a neuralgia pós-herpética, mas quando ele tem a dor, né, Luiz? Luiz sabe mais do que trabalha mais com isso do que uma dor lancinante, incapacitante. Então, a gente já tem hoje disponível essa vacina. O grande problema ainda é que só tem no setor privado. Mas a ideia é que dentro de algum tempo tenha no serviço público e que todo mundo possa usar. Na caixinha, tu recebeu alguma pergunta? Já fiz todas para a doutora. Pronto. Um aqui que não fizemos aqui da caixinha, perguntaram ao pessoal aqui, quais medidas mais eficazes para suavizar cicatriz de acne? Cicatriz de Acne é um acne, problema na adolescência, acne é no um adulto. problema. Cicatriz de acne ela é profunda, né? Então, não tem creme, não tem medicação tópica que resolva a cicatriz de acne, não. É tratar a acne precocemente. Hoje a gente tem um tratamento fantástico, que é a isotretinoína. Então, tratar precocemente a acne. E depois, em tendo cicatrizes, aí a gente precisa fazer procedimentos mais agressivos, mais ablativos. E aí a gente tem o laser, tem um que é feito com microagulhas e que estimula a produção de colágeno. Então, aí seriam procedimentos para tratar a cicatriz, teria que ser algo assim. Microagulhamento, cara, é um negócio, parece que sai tirando assim. Mas o resultado é bom. Um pouco. Tem agulha grossa, fina, não é? Tem o tamanho da agulha. A gente usa aí umas pomadinhas anestésicas. Mulher se depila, elas fazem um monte de sessão já. Eu já vi. E qual que é a sua opinião sobre essa questão do microagulhamento e o laser? Eu já vi tanta gente da parte da dermatologia falando mal do microagulhamento e só defendendo o laser. A senhora tem paciente que a senhora indica microagulhamento? Olha, o laser ele é uma tecnologia mais estudada, é mais antiga, mais estabelecido. Então, a gente tem muito mais publicação com laser do que tem com o microagulhamento. Não existe comparativo, porque o ideal seria a gente pegar o mesmo paciente, fazer num lado do rosto laser, no outro lado o microagulhamento, para que a gente pudesse fazer comparação. Isso não existe. Mas, por exemplo, vamos lá. O laser é uma tecnologia já bem estabelecida, funciona, dá bons resultados, mas em pessoas que têm melasma, que têm a pele morena, ele pode induzir a pigmentação. Então, nesses casos, o microagulhamento iria melhor. Num paciente, por exemplo, que tem horror a sangue, não dá para fazer o microagulhamento porque sangra bastante, tem que fazer o laser. Então, são duas ferramentas que a gente vai individualizar. Então, o laser é uma tecnologia cara. Então, não é todo dermatologista que tem. Eu, pelo menos, não tenho no meu consultório aparelho de laser, então uso muito o microagulhamento. Mas os dois teriam basicamente as mesmas indicações. Entendi. Show de bola. Perguntas finalizadas. Bem, acho que a gente chegou num objetivo muito importante. O nosso objetivo hoje da live era falar sobre cuidados da pele. A gente passou aí por diversas patologias, desde como proteger a pele com protetor solar adequadamente, as doenças que estão associadas, que se apresentam com a pele. Então, eu deixo espaço para a senhora trazer aí uma chamada final de alerta para os nossos pacientes e ouvintes e já agradeço novamente a presença. Eu agradeço vocês, acho que foi ótimo. Gente, o que eu acho que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: não é para deixar de aproveitar o verão, não é para ficar todo mundo em casa. A gente tem um país que tem praia, então a gente pode aproveitar. O que a gente vai fazer é fazer isso com cuidado. Então, abusa do protetor solar, fator de proteção 30, evita os horários entre 10 e 14, né? Vai um pouquinho antes ou um pouquinho depois. As camisas de proteção de ultravioleta, elas são eficazes, elas evitam aquela coisa de ficar passando. Usa no rosto, usa na mão, capricha no protetor, evita os horários de pico, mas aproveita o verão, aproveita a vida, aproveita o sol, mas com cuidado, é isso aí. Doutora, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Valeu, Luiz. Pessoal, vocês que estão acompanhando a gente no Instagram, muito obrigado. Quem está acompanhando a gente no YouTube, por favor, curta, deixa o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, a gente depois encaminha para a doutora Rossana, tá bom? Um forte abraço. Tchau, pessoal.